Você sente isso? Esse incômodo silencioso? Essa sensação de que falta algo, como se sua vida estivesse incompleta, mas você não soubesse exatamente o que. Você acorda, faz o que precisa ser feito, segue as regras, cumpre as obrigações, mas no fundo, lá no seu íntimo, existe uma voz sussurrando. Será que é só isso? Será que eu nasci apenas para sobreviver? A vida moderna nos ensina a querer tudo rápido, pronto, fácil, mas o que ninguém te conta é que viver sem um propósito é como caminhar sem destino. Você pode até se mover, mas não chega a lugar algum. Muitos esperam que o propósito caia do céu, como uma revelação divina ou um presente mágico, mas isso nunca acontece. O motivo? Simples. Você está esperando a colheita sem nunca ter plantado a semente. Imagina um homem que quer sentir o gosto doce da fruta, mas se recusa a sujar as mãos na terra. Ele olha para o campo vazio e se pergunta por que não há frutos, e se esquece de que nada nasce sem esforço. Os jovens de hoje querem viver como aposentados sem nunca terem batalhado. Querem ser reconhecidos antes de terem feito algo que mereça reconhecimento. Mas o mundo não funciona assim. A vida não te dá aquilo que você quer, ela te dá aquilo que você se torna digno de receber. Vivemos em uma geração viciada em conforto, uma geração que teme o esforço como se fosse sofrimento, que quer as bênçãos, mas não aceita os sacrifícios, que deseja os frutos, mas rejeita as raízes. Por isso muitos se sentem perdidos. Eles não sabem seu propósito porque passam a vida fugindo do desconforto. Mas o paradoxo é este: o propósito não está no que é fácil, e sim no que te desafia. O Buda ensinava que o sofrimento vem do apego ao prazer passageiro. Cristo disse que a porta larga leva à perdição, mas a estreita conduz à vida. Marco Aurélio escreveu que o caminho mais difícil é geralmente o correto. E todos esses ensinamentos convergem para uma única verdade. Se você busca sentido, deve buscar onde poucos olham, na jornada, e não na recompensa. Outro erro que muitos cometem é acreditar que propósito significa grandeza, que só vale a pena se for algo extraordinário, épico, reconhecido por todos. Mas isso é mentira. O samurai não luta para ser famoso, ele luta porque essa é sua natureza. O monge não busca aplausos, ele ora porque essa é sua verdade. A mãe não cuida do filho por status, ela cuida porque essa é sua essência. O propósito não precisa ser grandioso para ser verdadeiro, ele precisa ser seu. Se você tentar forçar um propósito que não é seu, pode até conseguir, mas se tornará um prisioneiro do próprio sucesso e, quando perceber, terá construído um castelo dentro de uma cela. Então, como descobrir o que realmente te move? Não pergunte o que vai te trazer dinheiro, não pergunte o que vai te trazer reconhecimento, pergunte o que você faria mesmo que ninguém te aplaudisse. O propósito não está na recompensa, mas no caminho que você está disposto a percorrer sem precisar de validação externa. A sua missão neste mundo já foi escrita, mas a caneta está em suas mãos. Agora, a única pergunta que importa é: você vai continuar esperando ou vai começar a escrever? Imagine um viajante em um deserto. Ele tem um mapa, mas a areia cobre os caminhos. O destino está lá, mas ele não consegue enxergar. O propósito já está dentro de você, mas a confusão da sua mente o encobre como um deserto de dúvidas. O problema não é que seu propósito não existe. O problema é que você está olhando para ele da maneira errada. A maioria das pessoas busca um propósito como se ele fosse uma resposta fixa, como se alguém fosse aparecer e dizer: seu propósito é esse. Mas isso nunca vai acontecer. O propósito não se descobre, ele se constrói. Ele não é um lugar a se chegar, mas um caminho a se percorrer. Muitos vivem esperando uma paixão avassaladora, algo que brilhe tanto que torne impossível ignorar. Mas paixão não é algo que cai do céu, ela é algo que nasce do compromisso. Você não ama a música antes de tocar o primeiro instrumento,
você não ama a escrita antes de se perder nas palavras, você não ama a filosofia antes de deixar que ela te transforme, a paixão não precede o propósito, ela cresce a partir dele. 3 inimigos silenciosos te afastam do seu propósito. O medo do erro, você quer ter certeza antes de agir, mas a verdade é que agir precede a certeza. O samurai não sabe se vencerá antes de empunhar a espada, o navegador não sabe se encontrará terra antes de partir. Você não saberá se algo é seu propósito antes de começar. A dependência da validação. Você faz as coisas esperando reconhecimento? Então, quando ele não vem, você para. Mas o verdadeiro propósito não precisa de aplausos, né? Ele é como o fogo interior de um monge. Ele queima, porque nasceu para queimar. O apego ao conforto. Se você quer um propósito que nunca te desafie, então você não quer um propósito. Você quer um hobby. Todo propósito verdadeiro exige sacrifício, exige disciplina, exige que você se torne alguém melhor. Agora faça um teste. Pergunte-se: se ninguém jamais me reconhecesse por isso, eu ainda faria. Se fosse difícil, doloroso e frustrante, eu ainda persistiria? Se o mundo inteiro estivesse contra mim, eu ainda escolheria esse caminho? Se a resposta for sim, então isso é seu propósito. Se for não, então você está apenas seduzido pela ideia, mas não pela realidade do que isso exige. No final, há 2 opções. Você pode continuar vivendo sem rumo, esperando uma revelação que nunca virá, ou pode começar a caminhar, sabendo que cada passo te tornará mais forte, mais sábio e mais alinhado com aquilo que você nasceu para fazer. Mas entenda algo muito importante: o propósito não é algo que o mundo te dá, é algo que você se torna digno de carregar. E agora eu te pergunto, você está pronto para carregar esse fardo? A ilusão mais comum sobre o propósito é pensar que ele é uma revelação, algo que um dia simplesmente aparece. Mas a realidade é o oposto, ele é algo que se cultiva, como um jardim espiritual dentro de você. Isso não é apenas motivação moderna, os grandes filósofos já sabiam disso. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas são difíceis. Muitos acham que primeiro precisam encontrar um propósito para depois agir. Mas os estoicos ensinam o contrário, é a ação que revela o propósito. Marco Aurélio, o imperador filósofo, acreditava que o homem se define pelos seus atos, não pelos seus pensamentos. Se você quer encontrar seu propósito, pergunte-se: o que eu faço mesmo quando não sou obrigado? O que me faz sentir que minha vida tem peso, são e valor? Se eu tivesse que suportar dificuldades por algo pelo que eu escolheria sofrer, o propósito verdadeiro não é confortável, ele exige que você suporte a dor do crescimento. No taoísmo, existe um conceito chamado Wu Wei, que significa ação sem esforço forçado. Isso não quer dizer que você não precisa se esforçar. Significa que quando você está alinhado com seu propósito, mesmo as dificuldades fazem sentido. Imagine um rio. Se você luta contra a correnteza, se cansa e afunda, mas se aprende a remar com o fluxo, alcança distâncias impossíveis. Muitos não encontram seu propósito porque insistem em remar contra a sua própria natureza. Você está tentando ser algo que os outros esperam de você, está ignorando os talentos e paixões que já vivem dentro de você, está forçando um caminho que não ressoa com sua alma. Quando você começa a se ouvir, em vez de se comparar, o propósito se revela como o leito de um rio que sempre esteve ali. Os samurais do Japão seguiam um código chamado Bushido, o caminho do guerreiro. Para eles, propósito não era sobre o que você queria, mas sobre aquilo que você estava disposto a viver e morrer por. Miyamoto Musashi, um dos maiores espadachins da história, dizia: você pode abandonar seu corpo, mas nunca deve abandonar sua honra. O que isso significa? Que o propósito não é algo que você busca quando sente vontade, ele deve ser cultivado com disciplina todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando não há motivação. Se você só busca seu propósito quando se sente inspirado, você nunca o encontrará. O verdadeiro caminho não depende de emoção, mas de compromisso. Agora você entende.
seu propósito não é um presente, é uma construção. Ele não surge antes da ação, mas como resultado dela. Ele não vem de fora, mas de dentro de você. Mas entender isso não é suficiente. O que separa quem realiza de quem só sonha é uma única coisa: ação. Você pode fechar esse vídeo agora e continuar vivendo do mesmo jeito. Ou pode tomar uma decisão que muda tudo. Se inscreva no canal agora para continuar essa jornada de transformação. Entre no nosso grupo gratuito de autodesenvolvimento e comece a cercar-se de pessoas que também buscam um propósito real. Não deixe a areia do deserto cobrir sua estrada por mais tempo. A jornada começa agora.